Interessados primordiais nas informações contábeis. Quem são eles? Roda a vinheta. Os interessados nas informações contábeis são de um campo muito variado. Dentre eles nós iremos encontrar os sócios, acionistas, proprietários e cotistas, que estão sempre buscando visualizar através das informações contábeis a rentabilidade e a segurança de seus investimentos. Eles são sempre externos à entidade em si, não são eles que executam, tomam as decisões e direcionam a entidade. E então é por meio das informações contábeis que eles terão uma visão de como os seus investimentos estão ou não seguros e se são ou não rentáveis. Como um exemplo, nós temos aqui uma medida financeira, o lucro por ação, que é bastante utilizada no mercado financeiro para medir quanto eu, eu obteria de lucro dentro de uma entidade a qual eu participo através do número de ações que eu possuo dessa entidade. Então, exemplificando, a Itaúsa tem indicadores aqui, dentre eles a margem líquida, o ROI, né? Return on Equity, ROIC, Payout, e dentre eles temos o lucro por ação. O lucro por ação da Itaúsa foi de 84 centavos por ação. Isso significa que, caso você tenha um lote das ações da Itaúsa, você teria direito a receber um lucro de R$ 840, pois você possui ações da Itaúsa e é isso que ela está fornecendo de retorno a quem investiu. Então, é por meio das informações contábeis que os sócios, acionistas e proprietários cotistas terão uma visão do que está acontecendo na entidade. Outro grupo bastante interessado nas informações contábeis são os administradores, diretores executivos em geral, dado que eles tomam as decisões nas entidades, eles analisam profundamente e periodicamente os dados contábeis com foco na tomada de decisão visando o futuro. É aqui que as decisões são tomadas, né? Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-los. George. Então a importância de se olhar os dados passados da contabilidade para melhor tomada de decisão visando o futuro se encontra aqui nos administradores e diretores executivos. Os bancos, capitalistas, emprestadores e financiadores em geral também estão muito interessados nas informações contábeis, tendo em vista que eles observam através da informação contábil se aquela entidade tem ou não liquidez e solvência para arcar com seus compromissos financeiros. Então elas estão interessadas em saber se o que estão emprestando ou financiando irão retornar para os seus cofres. Essa é basicamente o interesse de um banco capitalista, e emprestadores financeiros em geral estão observando através das informações contábeis daqueles a quem elas estão fornecendo um serviço de financiar ou emprestar um determinado valor de capital. Bastante interessado nas informações contábeis também está o governo e os economistas em geral, tendo em vista que o governo ele exerce seu poder de tributar através das informações contábeis. Os tributos, sejam impostos, taxas e as contribuições de melhorias, são levantados, mensurados e cobrados do governo através da contabilidade. Tendo um exemplo aqui, veja você, na nossa Constituição, está previsto lá no artigo 153 que compete à União
um ente político, instituir impostos sobre importação e exportação. E dentre esses impostos, nós temos o imposto de renda, inciso 3, e proventos de qualquer natureza. Esse imposto, ele é computado através da contabilidade. Como é que eu vou saber quanto a entidade está lucrando? Através da contabilidade. Então, através da contabilidade, as entidades mensuram quanto devem de imposto de renda e o governo confere se o que aquelas empresas estão pagando de imposto de renda condiz com a realidade. Então a contabilidade acaba sendo o ponto em comum ali desses dois entes interessados na informação contábil. Muito interessado também nas informações contábeis são os economistas, através de análise micro e macroeconômicas. Eles buscam, através das informações contábeis das entidades, devidamente agrupadas e analisadas, agregadas, essas informações podem fornecer um banco de dados muito relevante para as análises macroeconômicas e posteriormente tomadas de decisões macroeconômicas. As pessoas físicas também estão interessadas nas informações contábeis, seja para seus orçamentos domésticos ou mesmo individuais. A informação contábil auxilia essas pessoas que fazem uso dessa ferramenta a ajustarem as suas contas, de repente planejar uma viagem, planejar um novo investimento, planejar uma nova fase da vida, etc. É a ferramenta mais adequada para se auxiliar os indivíduos na organização orçamentária doméstica é, sem dúvida, a contabilidade. De fato, o interesse focaliza e direciona a informação contábil. Um exemplo bem próximo disso que nós temos são os orçamentos domésticos. Se um determinado indivíduo decide realizar um orçamento doméstico com a intenção de planejar uma viagem, é diferente de um outro indivíduo que planeja um orçamento com foco em regularizar suas contas, suas dívidas. Então, as informações que esses indivíduos irão trazer ou levantar para seus informativos são obviamente distintas e a depender também das suas realidades. Então é um desafio muito grande para a contabilidade atender em um relatório contábil financeiro a todos esses interesses distintos, conforme nós vimos anteriormente, sem deixar brechas. Então, como resolver isso, né? Como a contabilidade realiza esse grande desafio da melhor forma? Na busca por resolver esse gargalo desses diversos interesses no relatório contábil financeiro, busca-se então um denominador comum. Aqui no Brasil existe uma instituição privada, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que elabora documentos, emite documentos que trazem princípios geralmente aceitos na contabilidade, e isso é desenvolvido em um plano global. Nós temos aqui o International Financial Standards Board, que é uma instituição globalizada com a cooperação de diversas nações. Busca-se uma harmonização da elaboração dos princípios contábeis, tendo em vista as suas diversas realidades distintas, não podem tão somente ser elaboradas num plano global e trazer para cada nação. Então, aqui no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis entra em contato com essas informações, com essas publicações, com esses documentos emanados pelo International Financial Standards Board e traz esses princípios para a realidade brasileira. É a instituição reconhecida pelo International Financial Standards Board por
traduzir esses normativos e trazer para a realidade brasileira. É claro que esse documento não tem uma força de lei, uma norma, não tem enforcement, né? É tão somente um documento que pode ou não ser observado. Agora, a partir do momento em que uma autarquia, Conselho Federal de Contabilidade, dá validade, dá normatização, dá poder, usa-se do seu poder de polícia e fiscalização na observação ou não de algum princípio ou pronunciamento, aí sim nós temos que obrigatoriamente observar essas instruções. Então, chega-se ao Brasil, é traduzido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e, com o aval da autarquia, Conselho Federal de Contabilidade, torna-se então uma norma. E a primeira, digamos assim, é a estrutura conceitual para o relatório financeiro. Você pode ver aqui que existem várias, né? Mas a primeirinha, aqui primeiro se toma conhecimento, aqui vai dar o beabá de como se deve proceder na elaboração e até interpretação das informações contábeis, é o CPC 00. E dentro desse documento, nós iremos encontrar alguns princípios que irão buscar trazer qualidades e utilidades para a informação contábil. Esses princípios, né, contábeis são a compreensibilidade, a relevância, a confiabilidade e a comparabilidade. Isso são nortes a serem observados na elaboração da informação contábil. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento de um evento, de um fenômeno contábil financeiro, se eu devo ou não evidenciar isso num instrumento de relatório financeiro, é preciso passar por por assim dizer, alguma peneira de importância, né? Ou de relevância. Uma informação será relevante se ela tiver a capacidade de a ausência ou a inclusão dela alterar as decisões dos seus usuários. Então, uma informação que tem esse poder será tida como relevante. É preciso que a informação também tenha, para sua utilidade e qualidade, ela tenha compreensibilidade. É preciso que aqueles que tomem a informação contábil, os relatórios contábeis para ler, tenham a capacidade de compreender aquilo que está ali inserido. É claro que parte do princípio de que aquele utilitário da informação contábil tenha conhecimentos básicos, né? Talvez um curso introdutório de contabilidade, né? Para poder ter ali uma visão do que está às suas mãos. É preciso trazer confiabilidade para a informação prestada. Ela precisa ser adequada, ela precisa atender à essência sobre a forma. Muitas transações financeiras têm um formato, mas financeiro e economicamente elas tomam outra roupagem, e é preciso que o contador, o profissional contábil, tenha essa percepção para poder evidenciar em essência o que de fato está ocorrendo ali, e não só o que os documentos estão mostrando. É preciso ter neutralidade, sem vieses, né? O interessado deve construir a informação contábil sem viés. Não é impessoal, não é algo para ele, é para a informação, para a comunidade que irá ler a informação como um todo. É preciso ter prudência. Muitas informações contábeis são levantadas a partir de dados estatísticos, de previsões, então é preciso tomar prudência na hora de medir, mensurar e evidenciar esses fenômenos. E óbvio, né, é preciso que ela seja íntegra, livre de erros. Para trazer qualidade e utilidade à informação contábil, é também preciso que ela seja comparável, seja entre as entidades, seja entre períodos diferentes e etc. E isso é tudo, pessoal. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.